Prezados amigos, é com grande prazer que eu me dirijo a vocês hoje para transmitir-lhes a gloriosa Palavra de Deus. Eu desejo que, ao ouvi-la, você possa escutar a voz do Senhor falando com você. Que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que essa palavra ela será de grande importância para que você possa aplicá-la na sua vida e ela possa fazer diferenças profundas em todo o seu ser. Então aqui eu quero ler com vocês hoje a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, e diz o seguinte: são os 10 mandamentos da santa lei de Deus. E diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento: não matarás. O 7º mandamento: não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aqui a palavra do Senhor, e que ela seja uma bênção para a sua vida e possa atingir todos os seus familiares, e que você possa realmente ouvir a voz do Senhor. Após essa leitura gloriosa da palavra do Senhor, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: 10 passos para uma vida melhor. Pouco depois de Moisés ter livrado o seu povo da escravidão do Egito, eles caminharam em direção à terra prometida. Deus chamou Moisés para o encontro no Monte Sinai e deve ter-lhe falado mais ou menos o seguinte: Moisés, seu povo está a caminho da prosperidade. A terra que eu lhes prometi é rica e produtiva. Ela lhes dará muito mais do que o essencial. Na verdade, é uma terra que mana leite e mel. Contudo, o povo nunca se sentirá feliz, nem se sentirá realizado apenas com a posse de bens materiais. O modo como vivem
deve ser mais importante do que as riquezas. Por isso, vou lhes dar 10 mandamentos para regerem este viver. Quero que você os ensine a eles e que eles possam voltar à sua existência por eles. Prometo que serão grandemente abençoados. Todavia, desejo fazer uma advertência: se violarem esses mandamentos, serão severamente punidos. Mas uma coisa, estes mandamentos servirão para todas as pessoas de todas as épocas. Nunca serão ultrapassados, nem abolidos e nem modificados. Esses mandamentos estão registrados em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, como eu acabei de ler. Eles são mais do que regras básicas para a conduta moral e espiritual das pessoas. São também requisitos básicos para a paz e a prosperidade, tanto do mundo como do indivíduo. Só um tolo se julga capaz de violar a lei imutável de Deus, sem sofrer as consequências. Ninguém consegue quebrar impunemente os mandamentos divinos quando os desobedecemos. Só conseguimos prejudicar a nós próprios. É muito importante observar a ordem em que Deus apresentou essas regras de vida. As 4 primeiras tratam do relacionamento da pessoa com Deus. As outras 6 do relacionamento da pessoa com o seu semelhante. Antes que a pessoa possa ter um relacionamento correto com o seu próximo, tem que acertar as coisas com Deus. Os mandamentos de Deus foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua existem 4 mandamentos referentes aos nossos compromissos com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua são 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Algumas religiões pagãs, algumas seitas aí do paganismo religioso, eles fazem 5 mandamentos numa pedra e 5 mandamentos na outra. Mas o correto é como eu já lhes falei e como aparece na palavra do Senhor. Alguém disse que a minha religião é a regra áurea, mas a regra áurea não pode ser a religião de ninguém, já que ela em si não é um culto, ela é simplesmente a expressão de uma religião. Decretos religiosos foram baixados por assembleias de líderes chamados bispos, essas grandes reuniões também chamados concílios, para decidirem questões em matérias de religião. E foram essas assembleias de líderes religiosos do cristianismo romano que alteraram os 10 mandamentos da santa lei de Deus, sendo seguidos pelos cristãos católicos, ortodoxos, protestantes ou evangélicos e pentecostais. E eles então não fizeram um exame sério, principalmente os evangélicos, a respeito dessa questão. Essas alterações trouxeram muitas consequências a toda a humanidade e elas podem ser sentidas na vida das pessoas até no dia de hoje. Os sofrimentos profundos que estão acontecendo na vida de muitas pessoas, guerras em todo o mundo e o sofrimento das pessoas por causa da quebra dos princípios estabelecidos por Deus para toda a humanidade. Esses mandamentos são maravilhosos, simples e abençoadores. São para serem guardados na mente e no fundo do coração, conforme nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E aqui, o prezado e a prezada ouvinte
convido você a ler os 10 mandamentos na sua forma pura, isso é, como está escrito na Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia, busque agora mesmo e leia o que está escrito pelo mandado do Senhor. Leia, porque isso significará uma grande bênção para a sua vida, significará um novo começo. Também examine a sua religião. O que diz o Catecismo de Doutrina Cristã da sua igreja sobre esta questão? Precisa examinar os 10 mandamentos desses catecismos. Eles estão de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada ou ele é modificado? Também cabe a você fazer a si mesmo as seguintes perguntas. A minha vida é concordante com a lei de Deus? A igreja que eu pertenço ensina a lei de Deus na sua forma pura, isso é, como está escrito na Bíblia. A igreja ensina que a adoração de imagens é pecado? A igreja que pertenço ensina que devo observar os 4 primeiros mandamentos como parte do meu compromisso com Deus e os outros 6 como parte do meu compromisso com o próximo? A Bíblia, a palavra de Deus como única autoridade em matéria de fé e doutrina, ou baseia-se também em tradições ou em figuras extra-bíblicas de profetas, profetisas não bíblicos, dirigentes de religiosos, aí os modernos patriarcas, modernos profetas, apóstolos e bispos dos tempos modernos? Se a sua resposta foi não a pelo menos a uma dessas perguntas, então algo pode estar mal quanto ao resultado da sua adoração, e nesse caso pode estar a adorar a Deus em vão. Os 10 mandamentos são a radiografia de Deus sobre a pessoa. É um diagnóstico perfeito sobre a vida espiritual, física, social, moral da pessoa. Então é preciso que a gente leia a palavra do Senhor referente aos seus mandamentos. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos guardar os seus mandamentos. Os 10 mandamentos revelam onde está a doença, o pecado, ou seja, a transgressão, a desobediência e a rebeldia. Revela exatamente como que se a pessoa cumpre os 9 mandamentos e transgride um, essa pessoa está sob o domínio, o poder e a presença do pecado. Porque a palavra pecado significa transgressão da lei de Deus ou dos 10 mandamentos. O apóstolo Tiago disse que se a pessoa cumprir toda a lei e tropeçar num só dos mandamentos de Deus, tornou-se culpado de todos. Então é preciso nós analisarmos. Alguém pode dizer, não, mas eu já sou crente, já levantei a mão na minha igreja, já tomei a minha decisão, já estou salvo e nada mais importa para mim. Mas é preciso a pessoa que tomou uma decisão se harmonizar, depois que ela conhece a graça de Deus, ela precisa se harmonizar também com os seus mandamentos, que são uma bênção, são destinados a abençoar, a educar e abençoar a vida da pessoa. Como receber o perdão e a cura para o pecado, para a transgressão da lei de Deus? Existe uma cura. Ele revela o pecado. Ele revela onde está a transgressão. Quer dizer, se você não cumpre, se você transgride um dos mandamentos de Deus, ali está o pecado. Ali está a doença. E você precisa então receber a cura para esse mal que domina a sua vida, ou está presente na sua vida. Como receber o perdão e a cura para o pecado? Pelo arrependimento sincero diante de Deus, por ter desobedecido a Deus pela transgressão dos seus mandamentos. Entregue a sua vida a Deus sem reservas.
e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Seja batizado de acordo com as Escrituras Sagradas, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 32. Cada um de vocês arrependam-se e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então, prepare-se para uma grande visitação de Deus na sua vida. Leia agora na Bíblia e fique atento sobre cada uma das 10 palavras que o Senhor falou. Coloque-as em prática, cada uma delas. Peça ajuda do Senhor. Prepare-se para um derramamento do Espírito Santo de Deus, acompanhado de grandes bênçãos como as chuvas do outono e as chuvas da primavera, como ele prometeu lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. A palavra inspirada do Senhor também diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. 1 João, capítulo 5, versículo 3, segundo a Bíblia na linguagem de hoje. Apanhe a sua Bíblia agora. Abre em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Leia cada mandamento como está escrito. Depois da leitura da palavra do Senhor, faça as seguintes perguntas. Esta passagem apresenta uma promessa para reivindicar, uma ordem a obedecer, uma bênção a agradecer a Deus, um pecado a confessar, uma oração a usar, um exemplo a seguir. Qual o versículo da passagem que me chamou mais a atenção? Qual é a principal lição que eu aprendi? Há uma ordem de Deus para obedecer? O que eu vou fazer para pôr em prática o que o texto diz? Quero apresentar para você também textos adicionais que vão abençoar muito a sua vida. Leia Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Também quero deixar para você Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. E esse extraordinário texto de Isaías, capítulo 56, versículo 6. Eu desejo que você seja muito abençoado pelo Senhor. Se esta mensagem foi edificante, ela foi uma bênção para você, você se sentiu edificado, você se sentiu impactado por essa palavra, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e também compartilhe com outras pessoas da sua rede de relacionamentos. Eu quero também incentivar você, se você quer saber qual é o sinal de Deus que vai abençoar e blindar a sua vida contra todos os impactos agora da modernidade, contra tudo que está acontecendo atualmente na vida das pessoas, eu peço a você que envie os seus comentários e, se deseja uma resposta específica, envie também o seu WhatsApp e nós responderemos para você. Eu deixei aqui para você um texto muito importante de Ezequiel 20:20. Também Êxodo 28 a 11, Isaías 56, versículo 6. Nós queremos responder às suas dúvidas e se você quer receber bênçãos